Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Eu sou o Pastor Ademir e você está em uma nova playlist do canal, a playlist Pregação Reformada. Por isso, se você não é inscrito ainda no canal, já aproveita e dá essa força, se inscreve, marcando o sininho das notificações, dando o seu joinha, porque ajuda bastante o canal, é claro, deixando seus comentários também. E é claro, se você gostar do conteúdo, recomenda para mais pessoas, tá certo? Compartilha com todo mundo que você conhece. Sem mais enrolação então, bora pra pregação, roda a vinheta. As nossas Bíblias no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8. Eu lerei a partir do versículo 27 até o primeiro versículo do capítulo 9, mas a mensagem do Senhor será dos versículos 34 até o primeiro versículo do capítulo 9. Marcos 8, a partir do 27, a leitura, sendo que a mensagem será dos versículos 34 ao capítulo 9, versículo 1. Assim diz a palavra da salvação do nosso Deus. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros, algum dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, a tua palavra é riquíssima, é a verdade, é a nossa luz, é o que nós necessitamos para continuar caminhando rumo à Nova Jerusalém, aguardando esse dia glorioso do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo para julgar os vivos e os mortos. Ó Deus, fala conosco, por meio do teu santo evangelho. E se há alguém aqui nessa noite, ó Deus, que ainda não tem o seu coração
regenerar, ainda tem buscado ganhar a sua vida e assim está perdendo a sua alma. Que nessa noite, pelo teu evangelho, pelo poder do teu Santo Espírito, essa alma seja resgatada para o Senhor. Tende misericórdia de nós e nos ensina o que é tomar a nossa cruz, negarmos a nós mesmos e continuar seguindo ao Senhor Jesus Cristo. Nos ensina a teologia da cruz, ó Deus. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Não é um tolo aquele que dá o que ele não consegue manter, para ganhar o que ele não pode perder. Não é um tolo aquele que dá o que ele não consegue manter, para ganhar o que ele não pode perder. Essas são palavras famosas do missionário Jim Elliot. Vocês devem conhecer a história desse homem. Um missionário para o Equador, para uma tribo muito violenta. E ao chegar ali, depois de várias tentativas de comunicação, juntamente com outros missionários, eles acabam sendo assassinados brutalmente por aquela tribo. Deixando então esposas, filhos, alguns recém-casados, todos aqueles homens, principalmente Jim Elliot, com futuros brilhantes pela frente, tendo deixado os Estados Unidos, boas carreiras, promissoras carreiras, para se embrenhar numa selva na América do Sul, levando o evangelho aos perdidos e ali perdendo a vida deles. Eles perderam ou ganharam? Ou é justamente ambos? Como você vê uma história como essa? Como é que o mundo vê uma história como essa? Um desperdício? Será que nós gostaríamos que os nossos filhos tivessem histórias assim? Será que nós passaríamos a questionar aquela investida missionária, porque afinal de contas, viúvas permaneceram e seus filhos ali, tendo que ser cuidadas, não tendo mais os seus maridos? Nós olhamos para esse exemplo e para as palavras de Jim Elliot e nós percebemos que essas são palavras de um homem bem perto de nós, nosso contemporâneo, ecoando aquilo que Jesus Cristo diz aqui nessa porção do Evangelho para a nossa salvação e para a nossa continuada santificação. Aqui nós vemos um contraste entre a teologia da glória e a teologia da cruz. Essa nomenclatura, ela procede de Lutero. Foi Lutero que cunhou, digamos assim, não só as expressões, mas essa contradição. Já nos tempos de Lutero, ele conseguia perceber, então, esse falso evangelho sendo manifestado e, assim, dando, então, à igreja uma falsa impressão de triunfo. Percebam que a igreja, ela triunfa. A igreja, ela vence por causa do reinado de Cristo Jesus. Mas que tipo de triunfo é esse? Lutero olhava então para as catedrais romanas da sua época e principalmente para a mensagem mentirosa que as igrejas manifestavam naqueles dias. E ele lembra então que essa teologia da glória é uma teologia que busca ganhar o mundo inteiro, mas que no final das contas faz com que almas sejam perdidas, desperdiçadas. E aí então Lutero propõe a teologia da cruz. A teologia da glória, então, que nós vemos hoje nos nossos dias, nos púlpitos, até mesmo de igrejas tradicionais, presbiterianas ou quaisquer outras denominações, uma mensagem que tenta esconder o evangelho para atrair pessoas.
A mensagem da cruz, a teologia da cruz, ela parece não ser atraente. Ela parece levar pessoas para outros lugares e não para os nossos templos ou os nossos locais de culto. Mas Lutero insiste que a teologia da cruz é justamente a salvação pela autonegação. Nós conseguimos ver esse contraste da teologia da cruz e da teologia da glória na própria confusão que Pedro fez nos versículos que eu li. Você conhece bem a história da confissão de Pedro? Jesus questiona aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo. O Evangelho de Mateus nos ensina que foi o próprio Pai que revelou isso a Pedro. Ele não estava simplesmente acertando uma pergunta teológica. Não era apenas um conhecimento cognitivo de teologia que Pedro estava ali demonstrando. Era a confissão, a realidade do que havia no seu coração. Tu és o Cristo, tu és o Messias, aquele prometido, o nosso Salvador, o nosso Redentor. E Jesus Cristo, então, diz a eles que naquele momento eles não deveriam espalhar a mensagem de que ele era o Cristo. E Jesus, então, demonstra uma razão pela qual ele diz isso, quando ele começa a falar: ok, o que significa eu ser o Cristo? O Messias prometido, então, ele precisa ir a Jerusalém, ele precisa sofrer, ele vai morrer, mas ele vai ressuscitar. A mensagem do Evangelho desde a antiga aliança. Pedro e os outros sabiam disso, ou precisavam saber. Mas qual é a reação de Pedro? Diante da mensagem da cruz, Pedro repreende a Jesus Cristo. E Jesus, por sua vez, diz: arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Nós constantemente somos levados a viver pela teologia da glória. Lembro, é uma teologia falsa, é uma teologia ilusória. São insinuações de Satanás desde o princípio, tentando nos convencer de que há um outro caminho. E não apenas Lutero, mas principalmente Cristo e toda a nossa herança nos dizem novamente nessa noite: há só um caminho. Não confundamos a nossa teologia, não confessemos a Cristo e esqueçamos da teologia da cruz. Isso é impossível. Por isso a teologia da glória é insuficiente, pois é ilusória. Enquanto a teologia da cruz é verdadeira e por isso a única forma, a única maneira de preservar as nossas almas. Preservação de almas é algo muito mais profundo, muito mais sério do que o nosso cotidiano geralmente nos chama a fazer. Por isso nós veremos Marcos 8, de 34 até o primeiro versículo do capítulo 9, em duas partes. A primeira delas é a salvação pela teologia da cruz. Jesus já havia manifestado isso aos discípulos, Pedro reage mal, Jesus o admoesta duramente, e ele continua então agora demonstrando de maneira mais detalhada que teologia da cruz é essa, o que significa o Messias ter que passar por tudo isso. E a partir do versículo 34, então, nós vemos a salvação pela teologia da cruz. Diz assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salva-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Vejam então que Jesus aproveita
esse momento didático, e ele não apresenta os detalhes da teologia da cruz apenas para os seus discípulos, mas ele convoca a multidão mais uma vez, e ele diz as célebres palavras: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A primeira coisa que nós precisamos ver aqui é que confessar a Jesus Cristo não é algo meramente declarativo. É importante a confissão, é importante que a nossa boca diga aquilo que está em nosso coração. É assim que Paulo define em Romanos 10 o que nós chamamos de profissão de fé. Deus nos dá um novo coração, Deus nos dá o dom da fé para crermos, para entendermos, para confiarmos, e assim nós proclamamos publicamente: eu creio que o Senhor Jesus Cristo é o Salvador, é o Senhor. Em outras palavras, nós cremos no credo atanasiano, no credo de Atanásio. Nós cremos na Trindade, nós cremos na encarnação do Filho unigênito e eterno de Deus. Mas isso não pode ser meramente declarativo. Nós precisamos experimentar isso em nossas vidas. Isso significa, então, a nossa participação em tudo isso. A teologia da cruz não é apenas para Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. A teologia da cruz é para os seus seguidores. Em outras palavras, a cruz de Cristo é a nossa cruz. E é por isso, então, que eu quero começar aqui mostrando o que significa esse chamado ao discipulado, esse chamado a caminharmos com Cristo, quando ele fala: tome a sua cruz e siga-me. E a primeira coisa que nós precisamos nos lembrar é que tomar a cruz aqui, apesar disso ter caído no senso comum, e muitas vezes ser usado de maneira jocosa, tomar a cruz não significa as dificuldades da vida. Geralmente, talvez a forma mais comum e jocosa que as pessoas mencionam, até ímpios usam isso, é: a minha sogra é a minha cruz. As dificuldades da vida, os problemas no trabalho, o meu chefe, tantas outras coisas acabam sendo tratadas como a cruz que alguém precisa carregar. Veja o quanto isso é o contrário do Evangelho. Se uma pessoa está de maneira completamente errada, associando a cruz a essas questões, ela está admitindo no seu coração de que ela entende que a salvação é por aquilo que eu preciso ou devo fazer. Ou seja, eu vou carregar a minha cruz. Eu vou aceitar esse fardo que a vida me apresentou, o destino, sei lá o quê. Eu vou carregar e eu vou então ser bem-sucedido. Inclusive, a teologia da glória, a teologia triunfalista, ela ensina isso. Um falso evangelho. Um evangelho que continua levando pessoas, mesmo dentro da igreja, à perdição de suas almas. Não se esqueçam jamais disso. O evangelho nos manifesta que a cruz é de Cristo. Ele carrega, ele passa por ela, para que nós não tenhamos que passar. O que significa, então, Jesus usar essa imagem, essa linguagem de tomarmos a nossa cruz? Ora, era uma mensagem óbvia para a época. Jesus, em outras palavras, está dizendo: tome um instrumento de morte capital e siga-me. Vejam, Jesus Cristo caminhava e chamava pessoas à salvação para serem seus discípulos, para terem reconciliação com Deus, e ele sempre dizia: não é um caminho fácil. A porta é estreita. Vocês entenderão o que significa isso quando, nas ruas de Roma, vocês perceberem pessoas levando a cruz
chegando até um determinado lugar, onde naquela cruz elas seriam punidas com a pena capital. Aquilo era comum à época. Ladrões foram crucificados com Jesus Cristo, criminosos eram crucificados constantemente ali. Era a punição romana mais grave. E ali Roma estava dizendo: não se levantem contra César, não se levantem contra o imperador, senão esse é o destino de vocês. Ou seja, imediatamente, aqueles que estavam ouvindo isso, eles entendiam que seguir a Jesus Cristo era um caminho de morte. Em João 11, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro depois de 4 dias, Jesus fala aos seus discípulos: nós precisamos ir para Jerusalém. Um dos discípulos diz: mas todos lá querem acabar com a sua vida. E Jesus diz: nós precisamos ir. Em outras palavras, sim, nós estamos caminhando para a morte. Eu estou caminhando para a morte, morte de cruz. Eu tenho ensinado isso para vocês. E o discípulo então diz, talvez querendo se convencer: então vamos nós também para a nossa morte. E é isso. A antiga aliança, confirmada na nova aliança, nos ensina que nós somos como ovelhas levadas para o matadouro diariamente. E isso não é um caminho de derrota. Não diante do evangelho, não diante da realidade do verdadeiro evangelho. E para nós, de maneira bem prática, então, nos livrando dessa interpretação terrível e perniciosa de que levar a cruz é algum sofrimento específico, mas entendendo então que nós, hoje no século 21, os nossos filhos na igreja do Senhor Jesus Cristo caminham para a morte, porque se com Ele morremos, com Ele ressuscitamos. O evangelho jamais pode ser tratado de uma outra maneira. E de uma maneira bem específica, nós olhamos para uma aplicação agora da maneira como nós tratamos a chamada imagem da cruz. Nós temos menosprezado a cruz quando a transformamos simplesmente em objetos, em joias, em demonstrações de um suposto cristianismo. Quando nós olhamos para os reformadores, para os nossos pais, para a interpretação que eles tinham da cruz, não é a que nós temos hoje. Existe um debate sobre isso, um debate válido, sem dúvida alguma, e nós entendemos que a cruz em si, uma imagem da cruz, não estou falando do crucifixo, isso obviamente é uma quebra do 2º mandamento, mas a cruz, mesmo não sendo um ataque direto ao 2º mandamento, ela precisa ser avaliada por nós, como nós temos usado essa imagem. Será que isso se tornou também um amuleto em nossas vidas? Sendo que, na verdade, Jesus Cristo está ali mostrando àquele povo e a nós hoje que a cruz, ela era realmente tosca, rude, sangrenta, um objeto de pena de morte. Mesmo que a transformemos em ouro, em prata, ou em qualquer outro material que talvez tire essa imagem tão dura da cruz, ela continua sendo, então, aquilo que foi instrumento da morte do nosso Senhor. Tomar a cruz é entender o que ela significa, honrá-la e assim também entender que caminhamos para a morte diariamente. Ora, nenhum de nós aqui tem morrido literalmente. E é por isso então que Jesus, ele fala sobre tomar a cruz, segui-lo e a si mesmo se negar. A autonegação é uma morte diária. Jesus não está falando sobre uma morte literal para todos os crentes necessariamente.
Isso poderia acontecer e acontece em momentos específicos da história ou em lugares onde há perseguição mais clara, mas sem dúvida alguma todos os crentes são chamados a morrer por meio da autonegação. E mais uma vez, a teologia da glória vai de encontro a isso. A teologia da glória, de um falso evangelho, de um triunfalismo ilusório, ensina que o crente, então, ele tudo pode, porque Deus pode todas as coisas. E ele é enganado. E ele é levado a viver uma vida que busca as benesses desse mundo e não aquilo que diz respeito à eternidade da sua alma. Isso não acontece só na igreja. Nós estamos rodeados por esse tipo de propaganda. Auto-negar-se é algo inconcebível. Você olha hoje para uma área específica, a psicologia, de uma maneira geral. Ela trata então a pessoa no divã, mostrando exatamente o contrário. É a falta de buscar prazeres ou satisfações próprias que leva a pessoa a problemas psicológicos ou a falsa também doença mental. E então, pessoas são ensinadas a jamais se autonegar, mas na verdade se autossatisfazer para que então se livrem dessa situação. É por isso que o tratamento das nossas almas, e percebam isso, se estamos em dificuldade, se estamos com depressão, se estamos com problemas que precisam ser tratados sim, esses problemas só serão tratados na raiz, por meio do Evangelho, por meio da santa palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que invade as nossas almas. E as nossas almas, elas são preservadas quando nós nos auto-negamos. Isso é uma questão de prioridade. É uma questão de satisfação. E é o entendimento, então, de que tomar a cruz significa caminharmos para a morte e que a autonegação, então, é uma prioridade ao Evangelho, é uma prioridade ao reino de Deus, é uma prioridade das coisas que agradam a Deus. Já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Como vão as prioridades da sua vida? Nós temos um exemplo claro aqui, isso me chama a atenção, chegando em Campina Grande, já sei chegar aqui tranquilamente, mas tive que ligar o localizador, o Google Maps, porque a rua estava travada. Tive que fazer um desvio. E eu percebi que era por causa de uma festa. Uma festa cultural, uma festa do povo, uma festa que deve ser preservada pelo bem da sociedade. Uma festa que demonstra, principalmente no dia do Senhor, que aquelas pessoas ali pensam estar ganhando as suas vidas, com seus prazeres, satisfazendo-os, e estão, na verdade, perdendo a sua alma. Nós estamos falando de ímpios, não é verdade? Mas e nós crentes? Talvez não participemos mais de festas assim, estejamos convencidos de que isso não é para nós. Mas como você tem guardado o dia do Senhor? Isso é um exemplo fundamental. Como vão as prioridades da sua vida em relação ao dia do Senhor? Como você tem se autossatisfeito no dia do Senhor, ao invés de se autonegar? É um dia primordial de autonegação. É um dia que a Bíblia nos ensina, nós deixamos de fazer coisas legítimas para agradar ao Senhor em outros serviços. E não é à toa que o dia do Senhor, então, o dia da feira da alma, ele guia todos os outros dias.
onde mesmo podendo fazer essas coisas legítimas como trabalho, comércio, estudos e tantas outras, também devem estar debaixo de uma prioridade. Nos outros dias, Deus continua sendo a prioridade da minha vida, especialmente então no dia do Senhor. Não se contente com as propagandas por aí. Continue se auto-negando. É assim que crentes vivem, entendendo que tomar a cruz significa passarmos por aquilo que o nosso Senhor passou. E aí é bem mais fácil agora nós compreendermos o que Jesus diz nos versículos 35 a 37. Ele continua aqui ensinando a teologia da cruz. Ele agora, de uma maneira bem maravilhosa, de uma maneira até ilustrativa, para que fique guardado em nossos corações e mentes o que é isso para nós, ele usa uma série de paradoxos, de aparentes contradições, para que nós prefiramos a vida e não a morte. Jesus diz a partir do versículo 35, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salva-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Jesus está aqui não apenas querendo ser criativo, Jesus não está aqui apenas usando um jogo de palavras, querendo ser admirado pelas suas expressões. Não é apenas retórica, essa retórica barata que nós vemos de pessoas, geralmente falsos mestres. É o verdadeiro mestre nos ensinando, sim, com o uso de palavras e contradições ou paradoxos, aquilo que nós precisamos compreender a respeito de ganhar e perder. Lembrando mais uma vez da história de Jim Elliot. Para muitos, ele perdeu a vida na flor da idade. A esposa dele perdeu o marido, seu filho perdeu o pai. Como isso pode ser ganhar alguma coisa? E é exatamente isso que o evangelho significa. Perder a vida por causa de Cristo e do seu evangelho é ganhar a vida. Enquanto o contrário, obviamente, é verdadeiro. Isso é uma questão matemática, isso é uma questão de lógica, é inescapável. Por isso eu mencionei para vocês que Números 11 é uma ilustração disso aqui. Aqueles homens, aquele povo havia sido liberto pela destra poderosa do Senhor. Sim, eles estavam no deserto, sim, eles estavam sofrendo, sim, eles tinham só o maná e começaram a desejar aquilo que eles supostamente tinham no Egito. Começaram a agir de acordo com o seu ventre, os seus prazeres, comida, bebida, satisfação. Ora, parece óbvio que alguém que não come nem bebe vai morrer. O que há de errado, então, em eles desejarem voltar ao Egito e tanta fartura, tanto banquete, como se eles tivessem aquilo? O coração deles não estava em Deus. E Deus falou, vocês querem carne, vocês terão carne. E o texto termina mostrando a ira do Senhor. Enquanto a carne estava na sua boca, eles padecem. Perderam a vida. Tentando ganhá-la com seus prazeres, tentando ganhá-la com as suas satisfações, Deus demonstra o seu juízo. E aqui uma mensagem talvez mais direta para os nossos jovens. Nós mais adultos, mais velhos, vamos perdendo as oportunidades. Os jovens têm todas as oportunidades do mundo.
Como é que vocês guiam a vida de vocês? Quais são suas prioridades? O que significa para vocês serem jovens no Evangelho, filhos da aliança no Evangelho, e assim buscarem então fazer o que Jesus Cristo está falando aqui? Salvar a alma de vocês, perdendo a vida de vocês por causa do Evangelho e de Jesus Cristo. É por isso que Jesus fala, acrescentando a ideia no versículo 36, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A nossa ganância, a nossa sede por poder e tantas outras coisas deturpadas pelo pecado nos levam a fazer tudo o que for necessário para conquistar o mundo, para desprezarmos a ética cristã e crescermos no emprego. E como eu já mencionei anteriormente, perdermos o culto a Deus para estudarmos no dia do Senhor, porque a prova vai acontecer e eu preciso passar. Esse concurso não pode deixar de ser feito. É assim que eu preservo e ganho a minha vida, ganho o meu sustento, garanto a minha aposentadoria. E eu vou perdendo a minha alma e nem percebo. E deveria ser mais perceptível. Porque perder a alma aqui, obviamente aponta para a eternidade, mas diz respeito a uma desumanização. Homens e mulheres jovens que procuram esse tipo de coisa, eles se tornam cada vez mais desumanos. Eles se tornam cada vez mais mecânicos, sem alma, cheios de prazeres materiais, de satisfações que não podem satisfazer e que acabam então perdendo a alma. Jesus, no versículo 37, ele faz uma pergunta que fecha a questão, porque cada um de nós responderia a essa questão de maneira bem óbvia: que daria um homem em troca de sua alma? Ora, nós daríamos tudo, deveríamos dar tudo. Deveríamos estar dispostos a garantir a preservação da nossa alma a qualquer custo, mas não é isso que acontece. E Jesus está mostrando, é impossível que você dê alguma coisa em troca da sua alma. É impossível que o homem se salve. Não há riqueza nesse mundo, não há status nesse mundo, não há fama nesse mundo, não há qualquer coisa desse mundo que seja capaz de ser oferecido em troca de uma alma. A salvação é pela graça somente. E essa graça nos mostra o que é tomar a cruz e o que é nos auto-negarmos constantemente. Essa é a teologia da cruz. Esse é o verdadeiro evangelho. Evangelho que precisa ser pregado ainda hoje e continuará sendo pregado nos próximos anos, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Não há mudança, não há transformação, são os mesmos dilemas desde a queda. As mesmas quebras de mandamento em qualquer cultura. E universalmente, então, como nós lemos lá, recitamos no credo de Atanásio, a fé universal, a religião universal, o evangelho no mundo todo, nos mostra isso, independentemente de quem somos. O que é que nós daríamos em troca de nossa alma? Não há absolutamente nada que possamos fazer. O nosso triunfo verdadeiro reside em Cristo somente. Ele foi para a cruz.
na mensagem, no ensinamento que ele trouxe a Pedro e aos seus discípulos, mais especificamente, ele falou: eu vou passar pela cruz, eu vou sofrer. É necessário que isso aconteça com o Filho do Homem, mas eu vou ressuscitar. É impossível o triunfo da ressurreição sem a cruz. Nós somos chamados para seguir os passos do nosso Senhor em todos os aspectos. E Jesus, então, agora, ele vai mostrar que essa teologia da cruz não era meramente para aquela realidade, para aquele momento, para o nosso momento hoje, mas ele aponta para um futuro. Ele mostra, então, a partir do versículo 38 e no primeiro versículo do capítulo 9, que essa teologia da cruz é confirmada no juízo de Deus, que também está aqui no credo de Atanásio. A importância dessa doutrina, para não perdermos o foco. Quando nos importamos demais com a nossa vida, com o nosso ventre, com a nossa satisfação, aqui e agora, é porque nós perdemos um foco. Jesus Cristo, ele está voltando. E isso não é jargão evangélico para assustar pessoas. Ele está voltando. Ele voltará para julgar os vivos e os mortos. E vejam então, que coisa maravilhosa, Jesus nos ensina aqui, no versículo 38, em primeiro lugar, essa ideia de vivermos com vergonha do evangelho agora e colhermos os frutos disso no juízo final. Olha o versículo 38. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Essa mensagem nos ajuda a querer perseguir a teologia da cruz. Vocês se lembram que Paulo diz logo no início de Romanos: eu não me envergonho do evangelho. Aliás, eu recomendo a vocês o livro do John MacArthur, Com Vergonha do Evangelho. Se vocês não leram ainda, precisam ler. Um livro muito bom, falando exatamente sobre essa questão. Como igrejas hoje, claramente têm vergonha do Evangelho e por isso não conseguem anunciá-lo de sua maneira bíblica, fiel. Porque é uma mensagem dura. Quem quer ouvir que está caminhando para a morte? Quem quer ouvir que nós seguimos os passos do nosso mestre e que isso envolve sofrimento? Mas a doutrina do juízo, ela continua sendo a mesma. Aqueles que dizem que Jesus vai voltar e tentam amenizar o evangelho, acabam se contradizendo porque essa volta de Jesus é em juízo. Claramente ali serão separados, mediante as suas obras, ovelhas e bodes. Aqueles que sofreram com Cristo e que foram salvos por Ele, e aqueles que preferiram ganhar a sua vida, mesmo estando na igreja. Que preferiram esse mundo, que preferiram voltar para o Egito, ou o que quer que seja. Jesus então fala sobre ter vergonha. No versículo 38 ele aponta para aquela geração adúltera e pecadora. Eles estavam aguardando o Messias estava ali e eles o rejeitam. Nós não queremos esse Messias fraco, Messias que ainda não destruiu Roma, Messias rejeitado por eles. Jesus diz: quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele. E a linguagem aqui é clara: quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Essa linguagem é daquele grande dia.
A nossa confissão de fé, ela termina mostrando a questão do juízo final. É como que o fechamento da história da redenção. Esse dia está chegando. Nós estamos cada vez mais próximos dele, obviamente. Na história governada pelo Senhor, a cada dia que passa, estamos mais próximos desse dia em que prestaremos contas. Como é que você tem vivido? Querendo ganhar a sua vida ou querendo e sabendo que você precisa perdê-la? Por causa de Jesus e do seu evangelho. Mas Jesus, de forma mais magistral, não só para aquela geração, mas para nós hoje também. No versículo 1 do capítulo 9, ele traz um outro aspecto de juízo que diz respeito à rejeição dele e à vergonha que alguns tinham dele. Veja aí o versículo 1 do capítulo 9. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. E vocês há pouco tempo tiveram a oportunidade de aprender do pastor Frank Brito a respeito do que aconteceu com o povo de Deus no ano 70 depois de Cristo. E vocês sabem quantas pessoas, teólogos, pastores, não apenas crentes, mas mestres, não conhecem essa doutrina ou se a conhecem, a rejeitam? Não entendem que aqui no versículo 1 do capítulo 9 de Marcos, Jesus está falando exatamente desse momento. Ele já falou sobre o juízo final no versículo 38. Isso vai acontecer. Mas aqui, no capítulo 9, ele começa a falar para aquela geração, e para eles aquilo ainda era futuro, obviamente. Cuidado. Cuidado, porque Deus é fiel e justo. A vergonha que vocês estão tendo do Messias não passará em branco. E isso não será só tratado lá no dia final, mas já vai ser tratado agora, no meio dessa geração. É por isso que Jesus diz: alguns há aqui que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Olha o triunfo aí, o triunfo verdadeiro. A teologia da glória de um falso evangelho, ela não reconhece isso. A escatologia, a doutrina dos últimos dias, ou de como Jesus Cristo reina na história, é uma doutrina deturpada nesses meios. E entendam, isso inclui muitas igrejas presbiterianas e até que podem se dizer reformadas mesmo. É uma doutrina muito importante, muito fundamental, para que nós reconheçamos então o que é a teologia da glória verdadeira. Aquela que passou pela cruz de Cristo, pela sua ressurreição, ascensão. E não é à toa que logo em seguida, a partir do versículo 2, nós vemos o texto sobre a transfiguração. E aqui eu queria mostrar para vocês, rapidamente, duas interpretações equivocadas, repito, de intérpretes reformados, que não entenderam exatamente a importância dessa mensagem de Cristo, aqui anunciada para um futuro próximo, para nós, um passado, que junto então com a cruz de Cristo, nos mostra o que é vivermos hoje essa teologia da cruz. A primeira interpretação diz então que alguns não passariam pela morte até ver o reino de Deus chegado com poder, e isso é justamente a transfiguração.
Olha o versículo 2 de Marcos 9. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a sós à parte ao monte, alto monte, foi transfigurado diante deles. Ora, será que nós vamos concordar com essa interpretação? Você entende que Jesus usaria essa linguagem? Vejam, ninguém aqui passará pela morte em 6 dias. Quem acha aqui que vai morrer dentro de 6 dias? Pode acontecer? Claro. Pode acontecer saindo daqui. Pode acontecer na minha viagem de volta para João Pessoa. O Tito ficou preocupado agora. Pode acontecer a qualquer momento. Mas se eu dissesse para vocês, olha, ninguém aqui vai morrer e dentro de 6 dias nós vamos ver alguma coisa, vocês ririam de mim. Essa profecia é fácil. 6 dias, a probabilidade é muito pequena. E aí nós vamos para a segunda interpretação, então. Alguns vão dizer, realmente, 6 dias não pode ser a transfiguração, estava muito próximo ali. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui é Jesus está falando sobre a sua ascensão. Então, isso seriam alguns dias, algum tempo depois dessa declaração de Jesus. Aí fica um pouco mais distante, mas continua ainda muito próximo. Quem aqui acha que vai morrer dentro de 1 ano? Se é que a distância do que Jesus falou aqui para a sua cruz e ascensão foi de fato 1 ano, a gente está considerando um tempo maior. Mesmo pensamento. Pode acontecer, obviamente, a probabilidade é maior do que em 6 dias, mas possivelmente todos aqui estarão vivos em 1 ano para ver alguma coisa acontecendo. Continua sendo um tempo muito curto. Mas e daqui a 40 anos? Quem ainda vai estar vivo para ver alguma coisa? Aí a profecia fica um pouco mais complexa. Aí você começa a fazer matemática na sua cabeça e você entende que você não vai estar aqui daqui a 40 anos, provavelmente. Mas que alguns estarão. Principalmente os mais jovens, provavelmente. E é exatamente isso que Jesus está dizendo. Jesus profetizando a respeito de sua vinda em juízo para aquela geração ainda. Ele vai dizer, alguns aqui não passarão pela morte e terão visto o reino de Deus com poder. Deixa eu ler para vocês uma citação de Bertrand Russell, um dos maiores ateus que esse mundo já viu. E é interessante e irônico que na declaração dele contra Cristo, nós vemos exatamente o argumento, defendendo exatamente essa profecia de Jesus. Ele fala, interesso-me por Cristo, como ele apareceu nos evangelhos, levando em consideração a sua narrativa. E lá encontramos coisas que não parecem muito sensatas. Uma delas é que ele pensou que sua segunda vinda certamente ocorreria em meio a nuvens de glória, antes da morte de pessoas que viviam naquela ocasião. Bertrand Russell, um ateu, lendo a Bíblia, ele sabia ler. Ele pega esse versículo para dizer exatamente que Jesus errou. Jesus podia ser até uma pessoa interessante, mas ele era um falso profeta no que diz respeito à sua vinda. E é claro que aqui precisamos corrigir. Bertrand Russell, Jesus não estava tratando de sua segunda vinda nesse versículo, ele já tinha falado sobre isso no versículo anterior. Aqui ele estava falando sobre a sua vinda com poder, majestade e juízo sobre aquela geração. Aquela geração precisava receber o juízo de Deus. Deus aniquilaria aquela geração. E quando você começa a ler o livro de Atos,
você começa a entender que depois da ascensão de Jesus e o derramamento do Espírito de forma mais profusa ainda, em Pentecostes, esse reino começa a se expandir. Os judeus continuam sendo inimigos de Cristo, inimigos da cruz, inimigos dos apóstolos, até que eles recebem o que lhes era devido. Geração adúltera e que teve vergonha de Cristo e do Evangelho. Com essa rejeição dos judeus, você sabe o que acontece com os gentios. Eles começam a entrar, eles vão entrando, e a igreja vai crescendo, e a igreja vai sendo poderosa no mundo todo. Sem o auxílio do falso evangelho da teologia da glória. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos de muletas, nós não precisamos amenizar a mensagem, nós precisamos apenas pregá-la como ela é, e isso envolve a nossa escatologia, meus irmãos. Isso envolve como nós entendemos o texto, os textos, de forma fiel. E eu tenho convicção de que hoje a igreja está enfraquecida, pelo menos no que diz respeito à nossa visão das coisas, exatamente porque nos falta a teologia da cruz e a escatologia da glória verdadeira, que é o cumprimento exato das profecias de Jesus. Ele jamais erraria, Jesus não erra, o que ele falou se cumpriu exatamente. Para eles, futuro. 70 não havia acontecido. Para nós, 70 já aconteceu. E o que é que nós temos feito com isso? A mensagem de Jesus é completa. Ele rejeita a teologia da glória falsa e ele mostra a verdadeira, então, que passa pela cruz e prossegue no seu governo sobre todas as coisas. O juízo começou ali. O juízo tem acontecido. Mas Deus não leva em conta os tempos da ignorância e chama todos em todo lugar que se arrependam. Pois haverá um dia em que um reto juiz voltará para julgar os vivos e os mortos. Abra sua Bíblia, por favor, em Colossenses 2. Colossenses 2, versículos 13 a 15. E aí depois você faz a matemática mais uma vez e vê quem é que está perdendo, quem é que está ganhando. A teologia da cruz é uma teologia de derrota ou é uma teologia de vitória? Porque a ela está associada o juízo de Deus acontecido e que ainda acontecerá. Colossenses 2 é um resumo disso. Versículos 13 a 15. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém. A teologia da cruz é a teologia da vitória, da preservação das nossas almas. Continuemos nos auto-negando, tomando a nossa cruz e seguindo a Cristo. Não esquece não de cooperar com o canal, se inscrevendo e marcando o sininho e dando seu joinha, tá certo? Aproveita logo e escolhe alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal.